Hoje é 2 de maio, quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos, e esse é mais um podcast semanal. A ideia aqui é fazer um apanhado geral de novo de como é que está o cenário econômico do Brasil e do mundo e falar um pouco também de mercados financeiros globais e locais. Tá? Começando por essa última pauta, né? A gente teve um mês de abril que foi relativamente bem mais positivo do que os meses anteriores. Foi um mês aí de apreciação dos ativos de risco ao redor do mundo. Foi um mês de forte alta dos principais índices de bolsas globais, tá? Com destaque aí para os índices norte-americanos, né? Não só com uma melhora do pano de fundo macroeconômico, que a gente vai falar em breve, mas também com uma temporada de resultados que até aqui tem surpreendido positivamente as expectativas do mercado. A gente viu um arrefecimento do dólar, uma queda do dólar no mundo, né, principalmente contra moedas de G10, mas também contra moedas emergentes, e a gente viu uma acomodação das taxas de juros, principalmente das taxas das treasuries norte-americanas, né? Se a gente pegar aí o 10 anos como parâmetro, ela chegou a bater ali a faixa de 1,8% e ela acabou se acomodando aí na faixa de 1,4% com 1,6% ao longo dos últimos dias, aí, ao longo das últimas 2 semanas. Isso, sem dúvida alguma, acabou dando algum suporte positivo para os demais ativos de risco ao redor do mundo. E para finalizar aqui esse panorama de mercados internacionais, a gente teve aí um mês positivo de fechamento de taxas e spreads de ativos de crédito privado, em muitos casos esses ativos atingindo patamares de taxas e de spreads mais baixos, não só desse ciclo econômico, mas dos últimos anos e das últimas décadas, tá? Esse mesmo comentário vale para vários dos índices de bolsas globais que atingem novas máximas históricas, tá? E no Brasil, a gente também teve aí as últimas semanas um pouco menos negativas do ponto de vista de mercados. A gente viu aí um recuo das taxas de juros de mercado, né? Dependendo do vértice da curva, entre 30 e 50 basis points. A gente teve uma acomodação do dólar, né, que chegou a bater a 5,82, 5,83, ele acabou arrefecendo ali para o 5,35, com 5,50 no final do mês. E a gente teve aí um desempenho mais positivo do nosso índice Bovespa e de várias ações da Bolsa, tá? Então, obviamente que a gente precisa ter um panorama não só local, mas internacional, que ajudou a gente ter um mês de abril de fato mais positivo para ativos de risco em geral, tá? Falando aqui um pouco de cenário econômico, tá? Começando do cenário internacional, acho que a gente pode dividir aí em 3 grandes blocos, tá? Notícias positivas, notícias negativas e alguns vetores que merecem atenção. Acho que do ponto de vista positivo, a gente tem aí uma recuperação cada vez mais clara, evidente e aparentemente estrutural da economia americana, que é um país que conseguiu acelerar o seu processo de vacinação, onde a gente vê um arrefecimento mais avançado da pandemia, ou pelo menos desta onda da pandemia, no momento que a vacinação ganhou muito atração e fica muito claro e evidente nos números econômicos essa recuperação do crescimento e uma expectativa aí de crescimento do PIB na ordem de 7% para esse ano. Tanto dados de alta frequência, né, dados de Google, Apple, OpenTable e etc., assim como dados de baixa frequência, né, o pessoal chama de hard data, como vendas no varejo, produção industrial, investimentos, todos apontam na mesma direção, que é uma direção de uma economia reacelerando e já num patamar de crescimento bastante robusto e sólido, tá? O segundo ponto positivo é que a Europa, que estava bastante atrasada no processo de vacinação, ela começa a acelerar, ou seja, a vacinação ganha tração. Os dados ainda são mais mistos e mais heterogêneos entre os países da região, mas, ao que tudo indica, nos últimos dias, aí, na última semana, a gente de fato teve uma aceleração no processo de vacinação. Por mais que a gente tenha algumas regiões da Europa com medidas mais restritivas, né, socioeconômicas mais restritivas, a gente tem vários países já num processo mais estrutural de reabertura, e à medida que o processo de vacinação avança, a
a gente tem uma expectativa grande que o cenário que a gente vê nos Estados Unidos hoje possa ser refletido também na Europa continental, tá? Lembrando aqui que a Inglaterra já vacinou uma parte relevante da sua população, parece que eles já atingiram um nível satisfatório de imunização e eles estão num processo gradual, mas aparentemente estrutural de reabertura da economia, com indicadores também de crescimento bastante robustos, tá? Então, esses são os dois vetores, digamos assim, positivos de economia global, tá? Do ponto de vista mais negativo, a gente tem aí uma deterioração da pandemia em alguns países emergentes, tá? Principalmente a Índia, acho que pela magnitude, pela dimensão continental, pelo número de população, a gente tem aí mais de 300 mil novos casos por dia, a gente tem um sistema de saúde sobrecarregado. Outros países emergentes também na Ásia e também na América Latina sofrendo situações semelhantes, obviamente cada um na sua magnitude, mas também na Ásia a gente tem aí países como o Japão, por exemplo, tendo que lidar e administrar uma nova onda da pandemia, então esse é um cenário mais negativo, mas que por outro lado, a despeito de impactar crescimento de curto prazo, a gente já sabe que existe um caminho para você solucionar esse problema, que é o caminho da vacinação e das medidas de restrição e distanciamento de curto prazo até que o sistema de saúde deixe de ser ou de estar saturado, tá? E do ponto de vista de atenção ou de riscos no cenário, acho que a gente tem que ter uma atenção especial à China. A China está num ciclo de recuperação diferente do resto do mundo, porque ela foi aparentemente ou oficialmente o primeiro país a sair da pandemia, então a gente tem que ter uma atenção especial a eventuais medidas restritivas ou aperto das condições financeiras na China. A moeda do país está bastante apreciada e vem se apreciando, as taxas de juros estão mais elevadas, recentemente a gente teve uma abertura dos spreads de crédito, tá? Tem uma importante empresa local passando por um evento de crédito que precisa ser acompanhado e monitorado e que tem balançado o mercado de crédito em geral na China, tá? Então, por mais que não seja ainda um cenário base, a gente ter alguma desaceleração da China, é um evento que tem ganhado probabilidade à medida que o tempo passa. A gente recebeu o PMI chinês no final da semana passada, mostrou alguma acomodação, então acho que hoje o mercado embute uma probabilidade baixa de uma desaceleração da China ou de algum problema na China e talvez essa probabilidade ela tenha que subir ao longo dos próximos dias ou ao longo das próximas semanas. Então esse seria um dos pontos de atenção. O outro ponto de atenção que a gente continua monitorando, mas que não parece ser um ponto de atenção de curto prazo, é um overheating ou um superaquecimento da economia americana que levaria a um cenário inflacionário e eventual retirada antecipada de liquidez dos mercados, tá? O Fed teve a reunião de política monetária dele nessas últimas 2 semanas. A sinalização continua sendo de que eles vão manter uma política monetária extremamente expansionista, eles vão deixar a economia superaquecer e obviamente que isso tem duas consequências. Uma consequência bastante positiva de curto prazo, que é o que a gente já tem vivenciado, né, que é um cenário de recuperação do crescimento, com a inflação corrente baixa e com a liquidez abundante, então não é à toa que a gente viu essa melhora evidente de preço de ativos de risco. Mas, por outro lado, isso cria um risco lá na frente, e esse lá na frente pode ser daqui a 6 meses ou pode ser daqui a 1, 2 anos, de você ter um superaquecimento da economia, ou pelo menos a perspectiva do mercado de que o Fed esteja errando a mão, e aí você comece a ter uma precificação de retirada de liquidez, e dado o nível de preços, valuations e posição técnica do mercado americano, a gente ter alguma correção de preço desses ativos de risco. Esse é um outro cenário, um outro vetor que não acredito que seja um problema para os próximos 2 a 3 meses ou próximos 2 a 4 meses, mas isso pode vir a virar um problema depois de 3 meses ou 4 meses à frente, tá? Nível de preço, valuation, posição técnica de ativos globais continuam me incomodando bastante. Continuamos a ver bastante oportunidade no mercado local.
que pode se favorecer desse ambiente global mais positivo que eu acabei de citar aqui, tá? Entrando em Brasil, a gente teve alguns avanços positivos, acho que a gente teve aprovação do orçamento, né? A gente tem aí uma aceleração do processo de vacinação e o arrefecimento da pandemia. A gente tem uma expectativa aí de chegada de perto de 40 milhões de doses da vacina no mês de maio, mais 40 a 50 milhões de doses no mês de junho. A gente já está chegando perto aí, em torno de 15% da população vacinada com pelo menos uma dose. Tem regiões do país que já estão perto de 20% de vacinação, tá? A gente teve um aumento da distribuição da vacina da Oxford com a AstraZeneca, que é uma vacina que com a primeira dose, depois de 20 dias, tá? Estudos recentes mostram que você já tem 70% de eficácia da vacina, e a segunda dose, depois de 3 meses, levaria essa eficácia para cima de 80%, mas então a primeira dose já é bastante eficaz e eficiente. Mas a gente ainda tem desafios, né? O Brasil ainda passa aí por um cenário de inflação corrente alta. O Banco Central deve continuar a subir a taxa Selic, está em 2,75, ele deve levar a 3,5 na próxima reunião do cupom aí na próxima semana. Ainda é uma incógnita, né, até onde essa taxa deve ir e qual a velocidade que o Banco Central vai optar de subir essa taxa de juros. A nossa expectativa é que ele suba mais 0,75 na próxima reunião e que ele leve esses juros a pelo menos 5,5%, quiçá 6% ao longo dos próximos meses, tá? Ele pode optar por manter o ciclo de 75 bases, ou pode optar por fazer um ciclo mais prolongado com altas de 50 basis points. E na comunicação dele, a nossa visão é que ele deveria retirar a frase de que o ciclo é de uma normalização parcial das taxas de juros. Ele não ganha nada falando isso, e na minha opinião pessoal, quanto mais rápido o ciclo, melhor, e talvez menos juros ele tenha que subir. Então, se ele mantiver o ciclo de 75, eu não veria isso como necessariamente negativo para os mercados, tá? Não nessa reunião, tá? Nessa reunião já é quase líquido e certo, alta de 75, mas a gente está falando aí para a próxima reunião do cupom. Basicamente, a gente deve continuar a ter um cenário global, onde a gente tenha oscilações entre o otimismo da melhora do crescimento com liquidez global abundante e baixa inflação, que é o que a gente teve nas últimas semanas, com o receio do superaquecimento das economias, de alta de juros e do preço dos ativos de risco, onde a gente também já teve realizações de lucro ao longo desse ano. Então, esse cenário de oscilação entre um ambiente construtivo e otimista e um ambiente um pouco mais cauteloso, mas ainda não negativo, ele deve continuar ao longo aí das próximas semanas e dos próximos meses. No Brasil, a gente também deve oscilar em momentos de maior construtivismo em relação aos caminhos que o país está passando, em relação aos desafios que o país ainda tem pela frente, principalmente do ponto de vista fiscal e principalmente do ponto de vista político e de crescimento estrutural, tá? Acho que um outro avanço positivo que o Brasil teve nas últimas semanas foi no âmbito das concessões e privatizações. A gente conseguiu emplacar aí uma agenda bastante sólida nesse sentido. Acho que na sexta-feira a gente teve aí o leilão da SEDAI, que é um ativo específico do Rio de Janeiro, mas a gente já tinha conseguido executar aí concessões de aeroportos, de portos, todos sendo comprados com ágios relevantes das propostas iniciais do governo, tá? Então, obviamente que os desafios do Brasil ainda são enormes, mas de fato a gente tem alguns avanços que às vezes a grande mídia deixa de citar e que a gente não pode esquecer de citar aqui, tá? Para finalizar aqui, um podcast um pouco mais curto, olhando para frente, né, o que a gente vê aí de alocações e mercado, é um pouco o que a gente deve
divulgar na nossa carta mensal desse mês. A gente continua mais cauteloso com os ativos internacionais, então a gente acha que um pouco de paciência e parcimônia é necessário nesse momento. Então a gente está com alocações neutras em renda variável, né? Neutras não quer dizer que a gente não tem alocações, quer dizer só que a gente não está com alocações acima da média, mais alocações um pouco mais cautelosas, tá? Tanto para bolsas desenvolvidas contra emergentes. A gente está sim com uma alocação abaixo da média na parte de renda fixa soberana e crédito privado fora do Brasil. A gente acha que as taxas e os spreads não justificam os riscos embutidos nessa classe de ativos em geral, mas a gente ainda gosta de ter alocações em gestores e fundos ativos em renda fixa, ou seja, gestores que podem estar comprados ou vendidos, sejam em crédito, sejam em títulos soberanos, em várias regiões do mundo, tá? Gestores que têm essa liberdade, a gente acha que vão conseguir se favorecer melhor do cenário que a gente está vivendo hoje, onde os prêmios de riscos parecem excessivamente baixos, tá? Mercado de câmbio, a gente também não tem uma visão muito clara desse dólar. A gente acha que o dólar no mundo deve ficar aí respeitando algumas bandas, que é o que tem acontecido ao longo de todo esse ano, tá? No cenário de Brasil, a despeito da gente ver desafios enormes e da gente não ser assim, digamos, tão positivo ou construtivo, a gente também talvez seja um pouco menos negativo do que a média do mercado. Então a gente entende os desafios, a gente entende que talvez não vai ser de um dia para o outro que a gente vai ter apreciação dos ativos locais, mas a gente ainda vê bastante valor na Bolsa do Brasil, por valuation e por posição técnica. A gente gosta da parte curta da curva de juros nominais e reais no Brasil. E a gente ainda gosta bastante do mercado de crédito privado high yield, né? A gente gosta muito dessa tese de financial deepening no Brasil, onde o mercado de capitais financia o setor privado, não só no mercado de ações, mas também no mercado de dívida. Então são alocações que a gente continua aí acima da média no geral, tá? Obviamente que sem minimizar os riscos que existem no horizonte, a gente passou grande parte do primeiro trimestre com algumas proteções nos portfólios no mercado de câmbio e no mercado de bolsa nacional e internacional. Essas opções, essas proteções, né, esses seguros, eles acabaram vencendo tanto no mercado de bolsa nacional quanto internacional, e a gente teve a perda nessas proteções, ou seja, a gente gastou o prêmio desse seguro, mas a gente teve ganhos expressivos nas nossas alocações de câmbio, tá? No mercado derivativo, no mercado de opções, altistas para o dólar contra o real no Brasil. E a gente passou aí os últimos um mês e meio com poucas proteções, porque a gente via um cenário onde estava caro executar, estruturar novas proteções, e onde a gente viu a janela mais positiva para mercados, tá? Nos últimos dias a gente voltou a estruturar proteções nessa direção, então a gente voltou a comprar call spreads de dólar, a gente está optando aí por vencimentos para daqui a 3 meses, a gente optou aí por riscos de cauda do dólar ali acima de 6 nesse período, tá? Lembrando que essas opções, elas engordam, elas ganham prêmio, mesmo se o dólar não for no 6, mas for no 5,80, no 5,90, num prazo curto de tempo, tá? Então é basicamente uma operação comprada em volatilidade. E a gente também voltou a estruturar operações de proteção no mercado local de Bovespa para um vencimento parecido para daqui a 3 meses, com quedas abaixo de 105 mil pontos aí do Bovespa. E a gente estruturou também pequenas operações no mercado americano, voltado ali para os índices de tecnologia, que nos protegeriam no caso de um enxugamento de liquidez ou de uma alta acentuada das taxas de juros americanas. Então é um pouco isso, tá? O nosso cenário econômico ainda é muito construtivo para o Brasil e para o mundo, pelo menos para os próximos 3 a 6 meses, mas a gente entende que muitos ativos já não tem preços, valuations e posição técnica que são uma barganha, então a gente começa a estruturar algumas proteções aí para defender riscos de cauda ou riscos que a gente eventualmente não esteja mapeando devidamente, tá? Mas no geral nossa visão ainda é uma visão construtiva, muita coisa
boa aconteceu nas últimas semanas, mas muita coisa boa também foi precificada, tá? Enquanto no Brasil muita coisa ruim foi precificada, as últimas 2 semanas foram de melhora, mas ainda tem muito prêmio nos ativos locais que pode ser consumido se a gente tiver pequenos avanços, não só do ponto de vista da saúde do Brasil, né, da crise sanitária, como do ponto de vista político e econômico. Então, queria agradecer mais uma vez aqui a audiência e desejar uma boa semana a todos.